Olá, olá, amigos. Mais uma vez estou aqui com o objetivo de ajudar você a entender ou identificar os números da sua empresa para que você possa tomar as decisões corretamente. Então aqui eu montei essa planilha onde você pode estar baixando ela gratuitamente. Se você ainda não recebeu o link, esse link está na descrição do vídeo. Fique à vontade. Qualquer dúvida me adiciona no Skype evb.controles e aí a gente vai se falando, ok? Bom, aqui o que você deveria lançar? O total que você teve de receita do mês. Tá? Então vamos fazer uma simulação aqui que uma empresa ela teve um recebimento, tá? Não é quanto eu tenho a receber, é o total que eu recebi realmente. Então seu controle tem que te falar isso. Então vamos lá, vamos supor que você recebeu lá R$ 10.000, tá? Então você teve um total de receita. O que acontece? Com um simples controle, um fluxo de caixa, a gente consegue controlar todas as entradas e saídas da sua empresa, caso você não tenha esse controle, né? Agora acontece que algumas empresas ela têm muito movimento de um único recebimento. Por exemplo, a sua empresa ela emite muitos boletos, ela trabalha então a forma de receita, a maior entrada é por boleto. Então você precisa de um controle separado para você poder fazer a conciliação, né? Conferir qual boleto está em aberto, qual está atrasado, qual você já emitiu ou não. Então você precisa ter esse controle separado para depois no fluxo de caixa você dar entrada no total ou simplesmente aqui, né, no fechamento você vem e lança lá quanto que entrou aquele mês em boletos, né? Vamos supor que aqui no caso R$ 2.000, né? E outra coisa, se você ainda trabalha com cheque, né, você precisa realmente ter uma planilha de controle dos cheques. Se você tem um sistema, você só vem com o total aqui. Vamos supor que seja 5.000. E planilha de cartões, tá? Tudo isso daqui que eu estou falando é porque assim, vamos colocar no lugar de um supermercado, por exemplo, que eu tenho vários clientes assim. Então ele tem lá o sistema dele que passou no caixa o cartão, então ele tem já os relatórios, muito lindo, né? Então assim, você vai e confia que não, ó, passou o cartão no caixa, entrou no meu sistema, tá tudo certo, eu vou emitir lá o relatório, o banco ele vai me pagar na data certa e tudo mais. Não. Meus amigos, não existe sistema perfeito. Você precisa fazer a conferência da sua empresa. Você tem que cuidar do seu dinheiro, porque tem erros. Eu tenho assim dezenas de exemplos para te dar de clientes que estavam assim sem receber. Algumas das partes deixaram de pagar ele. Por exemplo, você fez a venda no cartão, mas a operadora de cartão deixou, vamos supor que a gente mediu um período de 6 meses, né? Eu tenho um caso assim onde a gente mediu lá durante 6 meses, fez o controle lá. Bom, então eu vendi esse tanto, descontando as taxas do cartão seria tanto, então a operadora deveria ter passado o dinheiro para o banco tanto. Então acontece da operadora passar o dinheiro para o banco não passar para você. Ou também pode acontecer somente da operadora não passar para o banco, né? Então você vê que tem os atravessadores. Então você precisa acompanhar o fluxo até que o dinheiro realmente chegue até suas mãos. Então muitas pessoas, devido à correria, ao montante de informação que acontece na empresa, não destina um funcionário, um colaborador para estar fazendo essa conferência diária. Por que eu falo diária? Porque se você deixa acumular um período de uma semana, um mês, fica muito mais difícil você conseguir resolver aquele problema. Então o que acontece? Igual eu já fiz de alguns clientes, a gente faz o levantamento lá de 6 meses, descobre que teve um desfalque de 15, 20, R$ 30.000 e para você conseguir receber esse dinheiro é quase que impossível, porque vai ficar o banco jogando para a operadora para o banco, e aí você não consegue receber seu dinheiro. Ou seja, jogou dinheiro fora, perdeu, teve venda e pagou o fornecedor. Aí você fala: "Nossa, tá entrando dinheiro na minha empresa, mas eu não tô vendo esse dinheiro". Não tá vendo porque você não acompanha o fluxo desse dinheiro, né? O processo, ele entrou, foi para a operadora, entrou no banco, aí sim o dinheiro está na sua mão. Você precisa fazer essa conferência. Então assim, depois entre em contato comigo pelo Skype, a gente, vamos supor que você esteja com problema nisso, eu entro mais em detalhes, tá?
A mesma coisa para o cheque, para o boleto. Ainda mais se você vincula, vamos supor que você tá lá, fez um empréstimo e vinculou esse empréstimo com sua máquina de cartão. Pronto. Agora sim vai ficar mais difícil você controlar, né? Então, assim, primeira coisa, tá difícil, mas recorrer a gerente de banco, meus amigos, é a última coisa que você deve fazer na sua empresa. Gerente de banco não é amigo, ele tem meta para bater todo mês, então ele vai te enfiar produtos, serviços, ele vai tentar te passar empréstimos para bater a meta dele. Então é a última pessoa que você deve procurar. Acontece de, se você for fazer, claro, ó, eu preciso de tanto para cobrir um caixa, eu preciso desse empréstimo, ou seja, um empréstimo ciente do porquê, para quê, sabendo das taxas, uma coisa planejada, tudo bem. Agora uma coisa que só porque o banco liberou para você, então tem muita gente que trabalha, não, considera capital de giro o valor que o banco libera para você. Só que aquilo tem um custo e um custo muito alto, tá? Então fuja de gerente de banco, ele não é seu amigo e muito menos um consultor que vai te ajudar a levantar a sua empresa, tá? Aquilo ali você tem que contar com um plano Z. Mas vamos lá. Então assim, precisa ter esse controle de cartão, controlando papelete por papelete, lançando, sabendo o fluxo para saber se entrou. Então esse processo de conciliação de todas essas coisas aqui eu posso te ajudar, é só entrar em contato comigo. Então vamos supor, voltando aqui ao caso, que você fez uma venda lá de R$ 1.000, tá? Então nós tivemos um total de receita aqui de 18 mil. Perfeito, tá aqui, ó. Então lembrando que aqui é o total que entrou na sua conta, né? Não é, nesse caso aqui eu estou querendo ver realmente o que entrou, não somente a venda. Se você quiser trabalhar, você pode fazer essa planilha, valor bruto e valor líquido, né? Ou seja, só o que entrou e o valor realmente da venda do mês, tá? Então aqui nesse caso eu recomendo esse fechamento para ele ficar o mais real possível, né? Do valor realmente, o quanto que entrou exatamente e quanto que saiu do meu caixa, ok? E aqui seria o nosso controle de custos variáveis. O que é custo variável? Ou seja, eu vendi 18 mil, mas o quanto que eu paguei para poder entregar esse produto ou este serviço. Então esse é o custo variável, né? Então a gente precisa ter esse controle para poder saber se está sendo vantajoso ou não. Por quê? Porque assim, muitas vezes a pessoa mistura tudo, custo fixo com custo variável, e ela não sabe medir aonde que está errando, né? Porque volta naquela questão, entra dinheiro, mas eu não estou vendo esse dinheiro. Então tá aqui a resposta, amigo. Amigos e amigas, então aqui, ó, vamos supor que a gente está falando de produção. Então eu gastei lá R$ 6.000 para produzir, né? R$ 6.000 para produzir, caso eu trabalhe com produção ou não. Eu comprei R$ 6.000 de mercadoria, né? E faturei 18 mil. Não, eu comprei 10 mil de mercadoria. Então tá aqui. Ou se for serviço, gastei 5 mil, né? Esse mês foi gasto 5 mil e entrou isso daqui. Ou não, você fez uma grande compra, né? Aumentou o seu estoque lá. E você fez essa grande compra e passou um pouco esse mês dos limites, comprou à vista e tudo mais. Então tem toda a história. Então você precisa saber desse número. Quanto que eu gastei, né? Quanto que eu gastei esse mês para poder entregar esses serviços, tá? Então muitas vezes isso daqui é o que você recebeu, mas não é derivado do que você realmente entregou. Às vezes você está trabalhando para entregar uma produção antiga, né? Ou ainda é o quanto que você pagou, né, de fornecedor. Então vamos voltar nessa questão. Vamos considerar aqui produto, por exemplo. Então vamos supor que seja 6 mil, tá? Então o que acontece? Sebrae e todos os órgãos, né, que instruem a gente nisso falam que a média, né, pelo menos assim, o teto máximo para você gastar de custos variáveis é uma média de 30%, né? Então o que acontece? É interessante você jogar aqui, descobrir o seu número real para saber, porque eu tenho, por exemplo, empresas que estão a 70% de custo variável. Nossa, mas como assim, né? É a questão de você... Porque assim, não é o quanto eu compro, né? Vamos supor que eu fiz uma compra esse mês de R$ 50.000, tá?
Mas a questão que eu estou falando aqui é o quanto eu paguei, porque eu tenho que pegar esses 50 mil e diluir de uma forma que eu possa pagar. Então vamos supor que eu dividi lá, ó, 50 mil reais, dividi em 5 vezes, né? Ó, tá vendo? Então esse mês eu paguei 10 mil reais de compra de produto, tá? Então você vê que a margem ela foi um pouco mais, mas aí eu vou diluir esses gastos variáveis aqui. Fora isso, tem outros gastos também. Então a gente precisa descobrir esse número. Se o seu sistema não te fornece, eu posso te ajudar a identificar esse número também, tá? A questão aqui é descobrir aonde está sendo mais emergência para você, tá? Controlar suas entradas, controlar os seus custos variáveis, ou tudo. Se for tudo, vamos dividir, né, para que fique mais fácil esse trabalho, tá bom? Então, vamos supor aqui que eu gastei 8 mil reais, tá, esse mês. Ok? Então, ó, tô acima da minha margem. E aí, o que seria essa margem de contribuição? A margem de contribuição é o que sobra do que entrou, o que eu gastei para produzir ou entregar esse produto, né? É a chamada de margem de contribuição, não é meu lucro. Tem gente que fala que isso é lucro, imagina, porque é o quanto que vai contribuir para pagar o seu custo fixo, né? O que seria aqui o seu custo fixo, né? É tudo aquilo que você tem que pagar todo mês, independente se você vendeu ou não. Aqui em cima ele varia porque normalmente ele vai de acordo com a sua venda. Vende mais, produzir mais, né? Tive que produzir mais, então aumenta o meu custo variável. Nesse caso do custo fixo, não. Se você não vender nada, você vai ter que pagar aquilo ali. É o que acontece muitas vezes. Você vende menos e tem um custo fixo muito alto, e aí você recorre a empréstimos, né? Então você tem que tomar essas decisões, tem que saber esses números para poder você saber, não, eu vou movimentar assim, vou diminuir aqui, aumentar ali. Esse trabalho tem que ser assim, se não puder ser semanal, pelo menos mensal, né? O certo é toda semana você avaliar esses números, fechar a semana, ver como que foi. Precisa, é a saúde da empresa, né? Porque os setores eles se conversam. Se você, por exemplo, você cuida de tudo da sua empresa ou trabalha em duas pessoas, ó, então minha esposa cuida da parte financeira, eu cuido da parte de produção e vendas, né? Agora, e se você tem lá funcionários, né? Vamos supor que você tem vários colaboradores e um cuida de contas a pagar, outro cuida de contas a receber, só que eles não trabalham cientes de como tem que ser, sem um planejamento, um setor vai acabar atrapalhando o outro. Então tem que fazer o pessoal se entender. E quem vai fazer isso é você. Mas para isso você precisa ter os números para fazer as medições e saber onde está errando, né? Tá? Então o que a gente faz aqui? Então vamos lá. Eu vendi 18 mil, gastei 8 mil de custos variáveis, me sobrou uma margem de contribuição de 10 mil reais, contribuição para o meu custo fixo. Vamos supor que todo mês eu tenho um custo fixo de 7 mil reais, pagando funcionário, né? Ou não, vamos diminuir um pouquinho para ficar melhor. É 5 mil reais de custo, né? Custo de contas a pagar mesmo, tá? É somente de custos fixos, ok? Não estou falando de investimentos, endividamento, aqui é somente o que mantém a tua empresa funcionando, tá? Qual é o número, ok? De custo variável e o número de custo fixo que mantém minha empresa funcionando. Os demais despesas e gastos, você vai ter tem esse controle, mas você tem que olhar assim, minha empresa pode manter isso, né? Ou não, é endividamento, então a gente mais abaixo eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas o meu objetivo aqui é você saber se realmente sua empresa ela fechou no vermelho ou não, independente se você está endividado ou não, né? Porque é difícil uma empresa hoje em dia que ela não está endividada, ok? Principalmente com o apoio dos nossos bancários, amigos, gerentes, né? Então vamos lá. Ó. Então aqui eu tenho lá 5 mil de despesa todo mês, né? De custos fixos, ok? Aí o que eu tenho aqui? Ó? Então vamos lá. A margem de contribuição era de 10 mil, eu peguei e paguei 5 mil de custo fixo, que seja lá, vamos jogar 6 mil para quebrar um pouco. Me sobra aqui o que o pessoal considera o pessoal considera isso daqui o lucro, ainda não é o lucro, tá? É o chamado ponto de equilíbrio. O que seria o ponto de equilíbrio? É o quanto que eu preciso ter todo mês. Eu preciso vender X valor, pago esse outro valor,
pago isso aqui de custo fixo, não ganho nada. Então, assim, a questão é, eu te pergunto, qual é o ponto de equilíbrio da sua empresa? Porque cada empresa tem suas necessidades. Então, vamos lá. O ponto de equilíbrio, eu preciso vender lá, sei lá, 14 mil reais, né, nesse caso aqui, para não ganhar nada, ok? Mas também empatar no 0 a 0. Então, nesse caso aqui, essa empresa ela fechou o ponto de equilíbrio, né? Acima do ponto de equilíbrio, 4 mil. Pronto. Esses 4 mil, eles vão se somar ao seu capital de giro, tá? O que seria o capital de giro? O capital de giro é assim. Seu estoque, então vamos supor que você tem o seu sistema, você consiga falar o quanto que você tem em estoque. Vamos supor que aqui nesse caso eu tenha 40 mil reais em estoque. Não importa se esses 40 mil está parcelado para eu pagar, porque as parcelas, ou seja, o quanto que eu paguei, né, o previsto e o realizado. Nesse caso aqui a gente está trabalhando somente com o realizado. É aí que está a questão de equilibrar a balança. Tem que comprar certo, os setores têm que se conversar. Você tem que comprar certo e principalmente negociar corretamente, porque você tem que pagar dentro das suas possibilidades, né? Não adianta nada você trocar figurinha, ou seja, muitas vezes vai lá, compra mais do que você pode pagar, e aí entra naquela coisa do endividamento. Então, faça as coisas ciente. Vou fazer uma compra, eu tenho essa margem para gastar nessa compra, então vamos lá. Então eu tenho 40 mil ali, mas esses 40 mil está diluído, né? Todos esses valores por mês, ok? Então esse aqui é o meu estoque, eu fechei o mês com esse estoque aqui. Lembrando que assim, muitas empresas estão endividadas porque tem lá 200 mil em estoque parado, fez compra errada, né? Então a gente tem que dar um jeito de fazer isso aqui virar dinheiro, ou seja, como? Vendendo, fazendo promoção. Por quê? É o capital de giro. O que seria o capital de giro? É a soma de todos os seus ativos, né? Os circulantes, é chamado circulante, mas assim, só vai circular se você movimentar realmente, tá? Então aqui, quanto que eu tenho? Qual que é o total que eu tenho de contas a receber? Vamos supor que no período de 12 meses, né, eu parcelei as compras e tudo mais, eu tenho lá o meu controle. Nos próximos 12 meses eu tenho lá esse contas a receber, seja boleto, cheque, cartão, um total de, sei lá, 80 mil reais, né, diluído nos próximos meses. Ok? Que não seja, vamos trabalhar um número menor aqui, né? Seria maravilhoso, mas vamos lá. Então assim, eu tenho lá 20 mil reais a receber, né, que ainda vai vencer. Então, assim, deu uma emergência, eu tenho as possibilidades de transformar esses contas a receber em dinheiro vivo, né? Eu vou lá, troco o cheque, pago uma taxa, mas eu transformo ele em dinheiro. Eu troco o boleto, antecipo ele, tem todas as coisas que a gente vai fazendo. Se for bem planejado, ele pode te ajudar no momento difícil. Vamos supor que lá a venda não foi boa esse mês, como que eu faço para transformar isso? Outra coisa que muitos clientes meus não se atentam, né? Eu acho que a maioria das empresas hoje em dia é a inadimplência, tá? Eu tenho, por exemplo, clientes que falam assim: não, o cliente não pagou o boleto, eu simplesmente coloquei no SPC. Imagina, isso assim, tá, você tentou cobrar, não teve acordo, você coloca no SPC, mas a cobrança ela nunca pode parar. A pessoa está te devendo, ela tem que te pagar. Então, assim, você tem que ter um trabalho regular, diariamente, de ligar para todas as pessoas que te devem, tentar receber, apresentar uma proposta de como transformar. Vamos supor, acontece de eu identificar em alguns clientes, muitas vezes o faturamento lá, a inadimplência deles, se a gente fosse receber de todo mundo, supria a necessidade da empresa por 4, 5 meses. Né? Ou seja, você está dando o produto, está trabalhando de graça? Não pode. Inadimplência é um ativo, os inadimplentes. Então você tem que bater ali firme na cobrança e transformar isso em dinheiro, tá? Então, isso é o que eu falo por experiência. Eu tenho clientes que chegam a ter, por exemplo, o valor de um estoque todo, né? Esse valor de estoque em inadimplência, tá? Então, não pode abandonar esse setor. Não é só protestar o nome da empresa, né? Do cliente. Nesse caso aqui, a gente tem que estar sempre trabalhando para receber, tá bom? E ter um planejamento. Eu preciso transformar isso aqui em dinheiro. Então, é dinheiro parado.
E aí o controle também de patrimônio, né? Então vamos lá, a gente vai lançar, por exemplo, todos os seus patrimônios, tanto o que tem depreciação quanto o que valoriza. Você precisa ter um controle de falar assim, ó, não, ao longo do tempo que eu tenho a minha empresa, eu adquiri uns terrenos, eu adquiri apartamento, eu investi nisso, investi aquilo. Por quê? É considerado no capital de giro para que, vamos supor que deu um problema, sua empresa não vendeu nada esse mês, não recebeu nada. De onde que você vai tirar dinheiro? É onde a pessoa recorre para banco. Por quê? Ela não tem isso daí. Ou não mede, não imagina que muitas vezes é melhor ela se desfazer de um imóvel, se desfazer de algum terreno, alguma coisa, né, alguma aplicação, do que entrar no endividamento de banco, né, que muitas vezes sai do controle, principalmente quando você faz aquela casa, né, tudo que vai entrar no banco de positivo já vai para pagar empréstimo, sai de capital de giro, sai de cheque especial, tá? Então aqui, ó, vamos supor lá que a pessoa consiga, ela tenha lá os seus 100 mil lá para se precisar, né? Tá transformando. Então, o que a empresa tem de capital de giro? É isso daqui. Agora, qual que é a questão? É transformar esse capital de giro aqui em dinheiro, né? O estoque ele está sempre girando, então todo mês ele vai oscilar. Se você não tem um controle para saber qual o total que você tem em estoque, né? Você precisa fazer para ter esse número, tá? Que vai te ajudar muito. Seu contas a receber, porque lá em cima a gente lançou somente o que você, né, recebeu. E aqui embaixo é o quanto eu tenho a receber, que numa emergência eu posso transformar isso em ativo, realizando trocas e tudo mais. O correto é esperar, mas se não der, né, você pode recorrer para cá. E, claro, focar bem essa questão da inadimplência, né? Eu sempre pergunto, né, como que está seu estoque? Você tem controle sobre ele? Como que está seu contas a receber? Quanto que você tem para receber? Né? A pessoa não sabe falar. E muito menos inadimplência, né? Quanto que você tem para receber de inadimplência, né? Tá bom? E aqui embaixo, por que eu separei? Porque o que acontece? Na atual situação do mercado, né, a maioria do pessoal que eu lido diariamente está endividada, né? Chegou, errou, porque não olha os números todo mês, ela está endividada. Por quê? Foi lá e fez uma compra gigantesca, não vendeu nada do que você comprou. Então o setor de compras errou, né? E os boletos estão vencendo, se é que já não venceram. Então assim, tem empréstimos para pagar e eu não estou pagando. Tem vários outros fornecedores, coisas pequenininhas e tudo mais. O que eu aconselho? Você tem que ter dois controles, dois fluxos de caixa, né? Eu até lancei aqui, ó, contas a pagar 2, né? Para que você faça o seguinte, bom, nós estamos num momento difícil no mercado. O que a gente tem que fazer? Primeiro, você tem que saber qual é as despesas e custos que você precisa manter para sua empresa ficar funcionando, né? Porque não adianta, não, eu vou pagar tudo, eu vou vender para pagar tudo. Acontece de você atrasar, então você tem que priorizar a sua empresa funcionando. Então, quais são os números que realmente eu preciso atingir para que a minha empresa funcione? Aí, a partir daí, você vai trabalhar no seu endividamento e se livrando dessas dívidas, negociando, ganhando prazo, mas não é tudo de uma vez, tá? Então a gente precisa ter, ó, a planilha 2 ali, o fluxo de caixa 2 de endividamento, tá? Então vamos chegar nesse número. Bom, pessoal, aqui eu não coloquei índices, né, de rentabilidade, de tudo mais, porque o objetivo aqui é que você tenha os números em mãos para já enxergar a sua real situação. Então, o que eu faço? Aconselho você, baixe essa planilha e tenta preencher aí, pelo menos, ó, o mês que você tiver as informações. Preenche lá, ó, quanto que eu vendi, tá? Você pode estar editando a planilha como eu te ensinei, né, em formatar, proteger ou desproteger, tá? Para que você possa editar aqui e preencher com as informações que você queira. Caso você queira adicionar mais linha, não tem problema. Ó. Você vem aqui no meio dela, tá? Botão direito, inserir linha e pode colocar mais informações aqui, tá? Para você não perder a fórmula aqui, ó, é só copiar de cima e colar embaixo, tá? E ela vai fazer a conta para você corretamente. Bom, então o que eu aconselho? Faça isso, tá? Pega a planilha em branco aí, ó, coloca o seu número que você vai enxergar aonde está o problema da sua empresa, ok?
você vai ver, ó, o problema está no controle das vendas? Não, ó, eu estou errando nas compras, tá? Estou gastando demais, comprando demais, não estou negociando o prazo, né? É por isso que eu estou endividado. Não, ó, contas a pagar, eu tenho um custo fixo muito alto, né? Então vamos ver onde posso diminuir, tá? Sem nada que não prejudique a empresa, porque muitas vezes a pessoa prioriza uma conta de um empréstimo, né, e deixa de pagar um funcionário. Então, não. Primeiro, o funcionamento da empresa, depois sair do vermelho, tá? Então, vamos focar nisso. Preencha essas informações e veja qual a sua real situação. Então, assim, se você precisar de ajuda, tá? Eu tenho como, vamos supor que você tem todos os números, mas você não tem um controle de cartão, por exemplo, né? Eu tenho aqui uma ótima planilha que eu já forneço para os meus clientes, né? De controle de cartões, onde você só vai preencher lá 4 coluninhas, a data, o valor bruto que você vendeu, em quantas parcelas, tudo mais, ela já vai te dar a taxa e quando que você vai ter que receber aquele montante, né? Para que você possa fazer a conciliação, tá? A mesma coisa o fluxo de caixa eu posso te fornecer também, e o objetivo é descobrir esses números para você. Então a minha proposta para você seria essa: se você precisar de ajuda, seja para conseguir todos esses números ou parte deles, né, controlar parte desses processos, né, eu posso estar fazendo isso para você. Me adiciona no Skype, a gente conversa, vamos tentar identificar aí onde está precisando de ajuda primeiro, né? Então vamos supor que para você é corrido, então você passa delega, né, para alguma pessoa de sua confiança, algum funcionário, né? Ou vamos supor que cada etapa desse processo tem uma pessoa responsável, mas aí você fala, não, eu vou cuidar do contas a receber primeiro. Então você me apresenta para o seu colaborador, né? E a gente começa esse trabalho junto de medição, né? A gente identifica todas essas coisas, por exemplo, qual que é a situação dos boletos, cheque, cartão, controla tudo, suas entradas de dinheiro, e aí depois a gente vai pegando os outros setores até ter esses números reais para você, tá bom? Assim você foca no que é mais importante. Então, meus amigos, se eu puder ajudar em alguma coisa, conte comigo. Muito obrigado e até breve.